Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando aqui mais uma aula da banca IBFC, focado agora exclusivamente para o concurso da EBSER, tá certo? Concurso que a prova está chegando aí e vai chegando a prova, estamos na semana da prova, a galera vai ficando um pouco mais tensa, né? Vai perdendo um pouco ali o equilíbrio, né? Vai dormindo mal, vai acontecendo um monte de coisa, principalmente o aluno que realmente quer muito passar e que estudou ali por algum tempo, alguns meses, né? Tem aluno, um pequeno grupo que já estuda desde muito tempo para essa prova, para esse concurso, mesmo que sem aquela noção, né? Por exemplo, que dia que vai sair o edital, né? Ainda bem que a gente tem um pequeno grupo de alunos que estudam com muita antecedência, tá certo? E tem aqueles que fizeram a inscrição, que um dia sonhou em ser aprovado, mas não deu para estudar por um motivo ou outro, né? Aconteceu ali muitas coisas na sua vida, mas ele fez a inscrição, ele quer ir lá fazer essa prova, vai que tudo pode acontecer, e realmente, de vez em quando, a mágica acontece. E nessa semana, né, os alunos vão querendo aprender tudo nessa semana. Faz parte do jogo, faz parte da vida, faz parte do processo. Você que está acompanhando essa aula aqui comigo, eu vou dando uma acompanhada. Como são muitas questões e muitas informações, eu vou direto ao ponto, tá certo? Depois da aula, eu vou dando uma olhada aí na sua mensagem. Você que pertence aí a um de meus grupos, perdão, a um de meus grupos, depois qualquer dúvida, mande lá no grupo que você pertence, que eu entre em contato com você. Você que está conhecendo o meu trabalho agora, seja muito bem-vindo também. Algumas aulas eu vou abrindo aí para o pessoal, faço o convite, porque tem gente que nunca viu e que tem interesse também em estudar para concurso público. E a matemática, a lógica, ela é unânime, né? É a dor de dente aí, é o calo, né? É o que tira o sono da galera concurseira na sua maioria, tá certo? Então você tem o nosso material em mãos. Vamos com tudo para esse material, questão por questão. Peço desculpas desde então se eu não conseguir atender vocês aqui pelo chat, mas pode comentar, pode colocar o seu gabarito, pode, né, elogiar com a graça de Deus e depois, com o tempo, eu vou olhando, só para a gente realmente não perder o foco, tá certo? Bora lá então, vamos começar aqui com a nossa primeira questão. A questão ela vai falar o seguinte: a conjunção, então nesse caso aqui, ó, estamos falando do e, como você já sabe. Então, a conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira se. O que acontece? Se você tiver ali, quando você pensa na tabela verdade da conjunção, só tem um caso que ela é verdadeira, certo? Então, se você pegar aqui, ó, de maneira geral, eu tenho uma sentença P e eu tenho uma sentença Q. Vai ser uma verdade quando a primeira sentença for verdadeira e também a segunda sentença. Se você tem duas sentenças que são verdadeiras e se você aplicar a conjunção, automaticamente vai ser uma verdade. E aí, quando você vai olhando as alternativas, por exemplo, a letra A, os valores lógicos de ambas as proposições forem falsos, né? Isso aqui está falso, porque na tabela verdade do E, F com F é falso, tá certo? Letra B, se o valor lógico de somente uma das proposições for verdadeira. Isso aqui também está falso, porque na tabela verdade do E, se você tem uma verdadeira e a outra falsa, independentemente da ordem, vai ser falso e não verdadeiro. Mas, quando eu vou para a letra C, se ambas as proposições tiverem valores lógicos verdadeiros, que foi justamente o que nós pontuamos aqui. Então, lá na tabela verdade do E, certo? Se for V com V, é verdadeiro.
Se você quiser recordar aqui comigo, já que a gente está fazendo uma mega blaster revisão, imagine aqui, ó, a tabela do E. Você tem aqui, ó, primeira coluna, segunda coluna. Primeira coluna você sabe que você tem 2 Vs e 2 Fs. Segunda coluna você alterna VF, VF. E aí você tem o seguinte, P e Q. Quando você aplica, então, a tabela verdade do E, você vai ter V com V é verdadeiro, V com F é falso, F com V é falso e F com F é falso. Então, o caso que é verdadeiro, estamos aqui, ó, na nossa primeira linha, tá certo? Então, questão 1, para a gente aquecer o nosso cérebro, né, uma questão mais tranquila, de boa, você só tem que dominar a tabela, tá certo? Que é o mínimo, tá, gente? Como eu sempre falo, a tabela verdade na lógica é como se fosse a tabuada na matemática, tá certo? Show de bola, vamos avançando, vamos para a questão de número 2. Para essa aula, você vai ver que eu peguei algumas questões onde nós temos inseridos dentro da lógica a matemática, né? A banca gosta muito, tá? Tem muitas questões da banca que você vai encontrar aí um mix da matemática dentro da lógica. Tem muita banca que não gosta, tem muita banca que praticamente não tem, certo? Mas a banca IBFC tem e muitas. Então vamos lá. A questão 2 vai falar assim, o valor lógico da proposição composta. Veja que nós temos a primeira sentença aqui, 2/5 de 40 igual a 16, que a banca fala, e aí ela aplicou aqui, ó, o ou, né? Ou seja, a disjunção inclusiva. E aqui nós temos a outra sentença que está falando 30% de 150 igual a 60. Então, a gente tem que trabalhar os dois casos. Vamos pegar o primeiro caso que coloca assim, ó, 2/5 de 40. Isso aqui nada mais é que 2/5 vezes o 40, correto? E aí, se você fizer essa conta, lembrando que aqui embaixo, ó, nós sabemos que é 1, e aí automaticamente você tem o produto de frações. Então, você vai multiplicar o valor de cima com o valor de cima e o valor de baixo com o valor de baixo. 40 vezes 2, nós sabemos que é 80, sobre 1 que multiplica 5, nós sabemos que é 5. E aí ficamos com 80 dividido por 5. Quando você faz essa conta, de fato, você vai achar 16. Correto? Então, a primeira sentença, a banca afirmou que era 16, então ela é verdadeira. Vamos para a segunda. A segunda sentença já coloca 30% de 150. E aí você tem que dominar aqui a parte introdutória no que diz respeito à porcentagem. Toda vez que você trabalha com a porcentagem, existe uma fração ali por detrás, tá certo? Então aqui, ó, 30% de 150. 30% é o mesmo que 30 sobre o 100, correto? E aí você coloca 30 sobre 100 vezes os 150, ó, belezinha? E aí agora é só fazer conta. Eu tenho 2 zeros embaixo, que eu vou cortar com os 2 zeros de cima, ó. Então vai sobrar 15 vezes 3, que é 45, que é o valor final. Só que a banca fala que o valor final é 60. Ou seja, isso está errado, tá certo? Então, a segunda sentença, ela é falsa. Bom, sendo assim, né? Sendo assim, nós caímos com a primeira sentença é verdadeira ou a segunda sentença é falsa. Né? Na tabela verdade do ou, né? Então, recordando, na tabela verdade da disjunção inclusiva, V com F é verdadeiro. Então, pelas alternativas, ficamos com a letra A, tá certo? E aí, toma cuidado ao fazer os cálculos, porque como pode acontecer de você encontrar uma questão que tem ali a matemática, entendeu? Toma cuidado na hora de trabalhar a matemática em si, beleza? Vamos lá, vamos que vamos. Vamos para a terceira
questão. Depois vai comentando aí que com o tempo depois eu vou dando uma olhada. Questão 3. Olha só. Dentre as alternativas abaixo e considerando o valor lógico das proposições compostas, a única que é falsa. Cuidado, hein? A única que vai ser falsa. Vamos começar. Letra A. Vou puxar aqui, ó, uma setinha, tá? Que não tem nada a ver nesse momento com se e então. Bom, aqui na letra A nós temos, né, a aplicação do ou, né, da disjunção inclusiva. A primeira parte, 3 mais 4 igual a 7, verdadeiro. Ou a segunda parte aqui, ó, 25% de 60. Bom, se você já domina a matéria, você sabe que, independentemente da segunda parte, o valor lógico final aqui é verdadeiro. Porque na tabela verdade do ou, V com V é verdadeiro e V com F é verdadeiro, entendeu? Mas como nós estamos estudando, vamos lá. Temos que calcular ali, ó, 25% de 60, certo? Tem gente que já faz de cabeça, não tem problema não. Mas como eu sei que tem gente que tem dificuldade, eu vou fazendo. 25% é o mesmo que 25 sobre 100 vezes 60, correto? Eu vou cortar aqui, por exemplo, um 0 com 0, tá? E eu vou cortar aqui o 25 com 10 por 5. Então, aqui vai sobrar 2, aqui vai sobrar 5. E aí você tem ali, ó, 5 vezes 6 é 30 sobre 2. 30 sobre 2, nós sabemos que é 15. Então, 25% de 60 é 15 e a banca fala que é 18, ou seja, está falso. Então, aqui, ó, é falso. Então, mas nós já sabíamos que, independentemente do seu valor lógico, né, o valor lógico de toda a sentença seria verdadeiro. Mas a banca quer a sentença que é falsa. Vamos para a letra B. Na letra B aqui, ó, nós temos o seguinte, nós temos o e, ou seja, está sendo aplicado a conjunção. Primeira parte, 4 mais 4 igual a 8, verdadeiro, certo? E segunda parte, 3 mais 5 igual a 7, falso, né? 3 mais 5 é 8. Só que olha o detalhe, na tabela verdade do E, V com F, nós sabemos que é falso, tá certo? E é justamente essa alternativa que a banca está pedindo. Então, automaticamente já acertamos a nossa questão, mas nós estamos estudando, vamos fazer uma pequena análise nas outras. Então, vamos lá. Letra C, olha só. Nós temos aqui o condicional, se e então. Primeira parte, 2 mais 3 é igual a 4. Falso, porque nós sabemos que é 5. Então, ó, para quem já domina as tabelas, tá na ponta da língua, quando você trabalha com o condicional e a primeira parte é falsa, automaticamente, independentemente do que acontecer depois, o valor lógico final é verdadeiro. Então, na tabela verdade do se e então, F com V é verdadeiro e F com F é verdadeiro. Mas vamos lá. 1 mais 4 igual a 3. Isso aqui é falso, né? 1 mais 4 é 5. Beleza? E a letra D, nós temos o bicondicional, que é o se e somente se. Primeira parte, 1 mais 4 é igual a 4. Aqui nós sabemos que é falso. Aí, se e somente se. A segunda parte, ó, 2 mais 3 igual a 6. Falso, porque nós sabemos que é 5. Na tabela verdade do se somente se, F com F é verdadeiro. Então, realmente, dentre todas as alternativas, aquela que está falsa é a letra B, tá certo? Então, ó, você que está aí em cima da hora, está quase chegando o dia da prova, né? É muito importante que você domine as
tabelas. Você tem mais um tempinho aí, vamos para cima que dá tempo, tá certo? Bora lá, questão de número 4. Semelhante, é uma questão de lógica onde foi aplicado a parte da matemática, tá certo? Então eu vou dando uma agilizada aqui, não vou fazer todos os itens, a partir do momento que a gente encontrar em algumas questões, a gente já vai para a próxima, até para a gente não perder muito tempo. Olha só, 4. O raciocínio lógico trabalha com proposições, certo? Beleza. Que é um conceito fundamental no estudo da lógica. Dadas as proposições abaixo, então nós temos aqui, ó, P, nós temos aqui Q. Nós temos que achar aqui o valor lógico de cada uma delas. Então vamos começar com a sentença P. A sentença P nós temos ali, ó, 16,5% de 200. A banca fala que é 32. Então vamos lá. Então ela colocou ali, ó, 16,5% de 200. Vamos fazer essa conta aqui. 16,5% é a mesma coisa que 16,5 sobre o 100. E aí você coloca vezes 200, correto? Eu posso aqui cortar 2 zeros. E aí nós sobramos com 2, que multiplica 16,5. Isso vai ser igual a 33, correto? E a banca fala que é 32. Então, a sentença P, o seu valor lógico é falso. Vamos analisar agora a sentença Q. A sentença Q nós temos a quarta parte de 300 é igual a 80, correto? A quarta parte de 300. Então, você vai fazer isso aqui, ó. 1/4 de 300. Isso aqui é a mesma coisa que 1/4 vezes o 300. E quando você faz essa conta aqui, é a mesma coisa que 300 dividido por 4, que vai ser 75. E a banca disse que é igual a 80. Ou seja, o valor lógico de Q, né, também é a falsidade. Tá certo? Perfeito. Então, aqui, ó, P é falso, Q é falso. Sendo assim, vamos fazer a nossa análise. Começando com a letra A. Na letra A, a banca fala assim, ó, a disjunção, que no caso é o ou, lembrando, né, a teoria, que o ou, você vai ver bancas chamando ele por disjunção inclusiva e tem bancas chamando apenas por disjunção. É a mesma coisa. Então, sendo assim, na letra A nós temos aqui, ó, P ou Q, tá certo? Perfeito? Maravilha. O que vai ser? A banca afirma que é verdadeiro. Ou seja, se você colocar aqui, ó, falso ou falso, né? Na tabela verdade do ou, F com F é falso. E a banca na letra A fala que é verdadeiro. Então, a letra A está falsa. Na letra B, é a mesma coisa que a letra A. Olha só, a disjunção. Só que na letra B, a banca afirma que é falso. Ou seja, a letra B está correto. É a mesma coisa, só que na letra A falou que é verdadeiro, na letra B falou que é falso. Então, a nossa resposta correta é a letra B, tá certo? Mesmo os itens, depois que a gente encontrou, que a gente, em alguns casos, em algumas questões que a gente vai pulando, depois é importante você analisar, entendeu? Aí com mais tempo, com mais tranquilidade. Fechamos a questão de número 4. E você vai entendendo agora a importância de fazer questões da banca, tá certo? Por exemplo, olha a questão de número 5. É praticamente a mesma coisa, entendeu? E assim você vai entendendo o padrão. O que a banca fala? Ó, o raciocínio lógico trabalha com proposições. Olha, praticamente a mesma coisa, que é um conceito fundamental no estudo da lógica. Dadas as proposições abaixo,
nós temos aqui, ó, P, nós temos aqui Q, nós temos que achar o valor lógico de cada uma delas, se é verdadeiro, se é falso, e aí nós vamos atacar as alternativas, tá certo? Bora lá então. Vamos começar com a sentença P. A sentença P, a banca coloca 12,5% de 400 é igual a 50. Então, vamos colocar aqui, ó, 12,5% de 400. Vai ser o seguinte, 12,5% é o mesmo que 12,5 sobre o 100. E aí você coloca aqui, ó, vezes o 400. Tá vendo? Então, eu vou cortar aqui, ó, 2 zeros com 2 zeros. Nós sobramos com 12,5 vezes 4. Quando você faz essa conta, isso aqui é o mesmo que 50. E a banca aqui fala que é 50. Ou seja, né, a sentença P, ela está verdadeira, correto? A sentença P está verdadeira. Agora, vamos analisar aqui a sentença Q. Olha só, a terça parte de 300 é aqui, ó. Então, é o seguinte, você vai colocar assim, ó, 1/3 vezes o 300. É isso, que é a mesma coisa que 300 dividido por 3. Quando você faz essa conta, você vai achar 100. E a banca fala que é igual a 90, ou seja, falso. Então, a sentença Q, o seu valor lógico é falso. Então, nós temos aqui, ó, que P é verdadeiro e nós temos que Q é falso, tá certo? Sendo assim, vamos fazer a nossa análise. Letra A, a conjunção. No caso agora, estamos aplicando o E. A banca fala que a conjunção entre as duas sentenças é uma verdade. É isso aqui que ela está falando, ó, verdadeiro e falso. Só que nós sabemos que na tabela do E, né, V com F é falso, tá certo? Então, não é a letra A. Só que a letra B é a mesma coisa, tá vendo? É a mesma coisa. Só que na letra B a banca fala que é falso. Ou seja, a letra B está correto, tá certo? Vai ser a nossa alternativa, belezinha? Então, nós acabamos de fazer duas questões praticamente iguais. E tem outras. É porque eu não vou pegar todas iguais assim, entendeu? Tem outras. Se você for trabalhando todas as questões da banca, que são muitas, você vai perceber, tá? Tem aquelas que não são totalmente iguais a essa, né? Mas tem muita coisa semelhante, tá certo? Show de bola. Fizemos, então, a questão de número 5. Vamos aqui avançando e vamos para a próxima questão. Questão de número 6. Bom, a questão vai falar assim, ó. Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta uma tautologia. Se você domina bem a parte teórica de tautologia, primeiramente vamos lembrar aqui o seu conceito. Depois, né, tem uma propriedade que é muito utilizado pelas bancas e a banca usa bastante. Então, primeiro vamos pensar o seguinte, né? Quando a gente fala em tautologia, o que vem a ser isso? Dentro da lógica. Você vai colocar assim, ó, olha só, é uma proposição cujo valor lógico é sempre verdadeiro, né? Então, você já sabe que uma sentença vai ser tautológica, né? Vai ser uma tautologia, se independentemente de qualquer coisa, né, ela sempre ser uma verdade. Se isso acontecer, você vai ter uma tautologia em mãos. Aí existe uma propriedade que é o seguinte.
Se você tiver algo assim, ó, uma sentença P ou, né, a sua negação. Se isso acontecer, em qualquer situação, automaticamente você vai ter uma tautologia. Sendo assim, quando eu olho a questão 6, olha a letra A. Roberto é culpado. É uma sentença simples. Aí, ó, ou... Olha a segunda parte. Roberto é inocente. Né? Você concorda comigo que a banca poderia ter colocado Roberto não é culpado, mas nesse caso, como a banca colocou, do jeito que ela colocou, está correto, eu posso considerar Roberto é inocente como a negação da primeira parte. Por quê? Né? Só temos as duas coisas. Se a pessoa não é culpada, ela vai ser uma pessoa inocente e vice-versa. Não tem mais ou menos. Ah, não, ela ficou só sabendo do crime e não contou nada. Ela já sabia. Não, então ela vai ser culpada. Não tem isso, entendeu? Por isso que quando eu trabalho, e isso tem muitas questões, tá? Quando eu trabalho culpado e inocente, um nega o outro, tá certo? Beleza. Então, se você observar comigo, a letra A é justamente a propriedade que eu estou pontuando aqui. Mas vamos fazer sua tabela, porque se você não lembrar disso aqui, a saída é a tabela. Então, na letra A, nós temos essa situação, vou até colocar ali, ó, P ou não P. Quando você constrói a tabela, primeira coisa é quantas linhas tem a tabela. E a fórmula que diz isso para a gente é 2 elevado a n. E o n é justamente a quantidade de sentenças simples. Só que, cuidado, aqui na letra A, nós temos uma sentença simples. A outra sentença, ela é a negação da primeira. Então, você vai colocar assim, ó, 2 elevado a 1, que é igual a 2. Ou seja, a tabela que nós vamos construir, ela possui 2 linhas. Sendo assim, toda vez que você constrói uma tabela de 2 linhas, existe um padrão na primeira coluna. Então, a primeira coluna sempre vai ser VF, correto? Maravilha. Então, agora a gente tem que construir toda essa sentença aqui, ó. Então, você vem e coloca assim agora, ó, não P. Então, lembrando uma coisa, quando você nega na tabela, é só você lembrar, o que é verdadeiro fica falso, o que é falso fica verdadeiro. Então, aqui, ó, verdadeiro, você vem e coloca falso, falso, você vem e coloca verdadeiro. Ponto final. E aí você consegue agora o seguinte, ó, P ou não P, correto? O que nós vamos fazer agora? Você vai relacionar a coluna 1 e a coluna 2, aplicando a tabela verdade da disjunção, que é o ou. Vamos lá. Pela tabela do ou, V com F é verdadeiro, F com V é verdadeiro. Então, aqui, ó, a coluna final, ela é toda verdadeira. Se a coluna final ela é toda verdadeira, estamos, de fato, diante de uma tautologia, correto? Beleza, então, realmente é a letra A. Ainda bem, né? Porque imagina sendo a letra D, e de vez em quando isso acontece, você tendo que construir tabela em todas as alternativas, tá? Então, dá um pouco de trabalho, certo? Então, guarde as informações que eu te passei agora, que são muito importantes, tudo que eu te falei aqui nessa questão, tá certo? Vamos prosseguindo. Vamos para a questão de número 7. A questão também é o mesmo assunto, só que é uma sentença maior. Então, nós vamos construir a sua tabela e nós vamos descobrir. E é bom que a gente treine a construção. Por exemplo, se P e Q são proposições, aí nós temos ali o seguinte, e não P e não Q suas negações, como você já sabe, então nós temos essa sentença aqui, ó. Começa aqui, ó, tá vendo? Não P ou Q, então Q, ó. Tá aqui, ó. Eu vou escrever ela inteira ali, ó. É isso aqui, ó.
né? Nós temos se não P ou Q, então Q, tá certo? É isso aqui que nós temos. Nós temos que construir a sua tabela. E aí a primeira coisa que você analisa é quantas linhas que tem essa tabela. E aí você já sabe a relação 2 elevado a n. A nossa sentença, ela possui duas sentenças simples. Então você substitui 2 elevado a 2. Logo, a tabela que nós vamos construir possui 4 linhas, tá certo? Então, sendo assim, vamos lá. Toda vez que você constrói uma tabela de 4 linhas, claro, você precisa lembrar que a coluna 1 e 2, elas são padronizadas, é sempre a mesma coisa. A coluna 1 você coloca 2 vezes 2 Fs e a coluna 2 você coloca V, F, V, F. Perfeito? Show de bola. Então agora a gente começa. Eu vou olhar aqui para o nosso parênteses. Só que lá dentro nós temos informações que a gente ainda não tem. O primeiro caso é a primeira parte, que é não P. Nós precisamos encontrar aqui a negação do P. Mas você já sabe, em tabelas, quando você nega, o que é verdadeiro fica falso, o que é falso fica verdadeiro. Então nós temos aqui, ó, V com V, né? Cadê? Não, opa, né? Agora não. Aqui, ó, primeira coluna. Eu vou pegar a primeira coluna, que é o P, e vou negar. Então, 2 vezes você vem e coloca 2 Fs. 2 Fs você vem e coloca 2 vezes. Tá certo? Bom, quando você aplica uma tabela, né, você vai relacionar duas colunas e você aplica uma tabela, você já percebeu que é da esquerda para a direita? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, eu preciso, tá vendo aqui, ó, pegar a sentença Q e eu vou replicar ela do outro lado. Então, eu vou vir aqui e vou colocar, ó, Q. Eu vou copiar igual, V, F, V, F, certo? E aí, agora, a gente consegue fechar o nosso parênteses. Então, eu vou colocar assim, ó, não P ou Q, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos relacionar essa coluna que eu estou circulando de vermelho, certo? Com essa coluna aqui, nós vamos relacionar as duas e vamos aplicar a tabela verdade do OU. E vamos aplicar a tabela verdade do OU, certo? Sendo assim, pela tabela, nós vamos encontrar o seguinte. F com V é verdadeiro, F com F é falso, V com V é verdadeiro, V com F é verdadeiro. Então, aqui é a coluna final do nosso parênteses, tá certo? Perfeito. Para a gente terminar a sentença como um todo, o que nós temos que fazer? Tá vendo que de cá nós temos a sentença Q? Eu preciso pegar o que nós encontramos aqui no parênteses, certo? Eu preciso pegar, que é a última coluna, e eu preciso relacionar com o Q. Então, para que eu consiga fazer isso, eu vou pegar mais uma vez a sentença Q e eu vou replicar ela do lado de cá. Então, eu vou vir aqui, ó, Q, e eu vou só replicar ela. Eu vou colocar VF, VF, tá certo? Agora, a gente consegue fechar o problema. Então, eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar se não P ou Q, então, o quê? Então, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou pegar aqui, ó, o que nós encontramos no parênteses. Tá vendo aqui, ó? Eu tô circulando agora de roxo. Tá vendo? Essa coluna. E nós vamos relacionar com essa última coluna aqui que nós replicamos. Então, nós vamos relacionar as duas e vamos aplicar aqui justamente o condicional, o se e então. Bom, pela tabela do se, então, ó, V com V é verdadeiro. F
com F é verdadeiro. V com V é verdadeiro. V com F, opa, Vera Fischer, sabemos que é falso. Vera Fischer é falso, você tem que lembrar. Então aqui, ó, essa é a nossa coluna final. Sendo assim, o que a gente conclui? Quando você constrói a tabela e na coluna final você tem misturado, você encontra verdadeiro e falso na mesma coluna, automaticamente você tem uma contingência, certo? E aí, pelas alternativas, ficamos com a letra B. Então, aproveitando aqui o gancho, se a coluna final fosse toda verdadeira, você teria uma tautologia. Se a coluna final fosse toda falsa, você teria uma contradição. E se a coluna final ela tem os dois, verdadeiro e falso, você vai ter uma contingência, tá certo? Que foi o que aconteceu agora. Perfeito. Fizemos então aí a questão de número 7. Vamos avançando. Show de bola, show de bola. Vamos lá. Vai ser o seguinte. Vamos projetar aqui a nossa próxima questão. Questão de número 8. A gente vai entrando agora um pouquinho nessa parte de negação, de equivalências. Então, vamos lá. A questão 8 fala assim, a frase, né? A frase, que é a seguinte, o departamento de polícia estava cheio. Veja, ou era feriado. Aí ele quer saber, essa frase é equivalente a. Então, vamos recordar. No caso da disjunção inclusiva, nós temos duas regras de equivalência e que é muito importante que você saiba, tá? Primeira regra, eu vou recordar usando a simbologia. Por exemplo, se você tiver isso aqui, ó, P ou Q, certo? A primeira regra, você vai fazer o seguinte, nega a primeira parte, não P. No lugar do ou, você coloca o se e então, e mantém a segunda parte. Você vai perceber que as duas regras, uma dica para você guardar é o seguinte, as duas regras você tem que trocar o ou pelo se e então, tá certo? E aqui, ó, a segunda regra, você tem aqui, ó, P ou Q, lembrando que são as regras de equivalência. Agora você vai trocar a ordem das partes. O Q ele fica no início, certo? E o P fica no final. E você nega a primeira parte. Então, ó, você trocou o ou pelo se, então, trocou a ordem das partes e negou a primeira parte. É isso que você fez, tá certo? Professor, qual regra utilizar? Tem que testar uma, se não for, é a outra, tá certo? Mas olha só uma dica, você sabe que as duas regras, você precisa trocar o ou pelo se e então. Quando você vai para as alternativas, a letra A fez essa mudança, a letra B trocou pelo E, ou seja, já está falso. A letra C manteve o ou, tá vendo? Já está falso. A letra D trocou pelo se e somente se. Tá vendo aqui? Ou seja, já está falso. Só com esse detalhe a gente praticamente arrebentou a questão. Agora, a letra E, a banca trocou pelo se e então. Das 5 alternativas, eliminamos 3. Então, agora vamos lá. Vamos aplicar a primeira regra, tanto na letra A quanto na letra E. Se não der certo em nenhuma das duas alternativas, é porque é a segunda regra. Então, vamos lá. Sendo assim, olha só, nós temos que negar a primeira parte, não P. A primeira parte é isso aqui, ó.
o departamento de polícia estava cheio. Eu tenho que negar. Então, a frase vai ficar: o departamento de polícia não estava cheio. Quando eu olho a letra A negou. Ó. O departamento de polícia não estava cheio. A letra E também negou. Ó. O departamento de polícia não estava cheio. Até agora, as duas alternativas estão corretas. E a segunda parte, você tem que manter do jeitinho que estava. Por exemplo, ou aqui, ó, era feriado. Tem que ficar desse jeito, né? Aí, olha a letra A, era feriado. Opa, a letra A tem uma equivalência certinho. A letra E, olha o que ela fez. Não era feriado. Ela negou a segunda parte. E não pode pela regra. Então, lembrando que equivalência é você escrever a frase de forma diferente, mas possuindo o mesmo significado. Isso só é válido na lógica, tá? O que acontece aqui, então? O esquema é o seguinte. A frase foi: o departamento de polícia estava cheio ou era feriado. A equivalente que nós encontramos foi: se o departamento de polícia não estava cheio, então era feriado. Entendeu? Show de bola? Guarde aí as duas regrinhas que nós recordamos. Vamos lá? Questão de número 9. O acidente foi investigado e o autor foi encontrado. Essa é a frase. De acordo com a lógica, a negação. Opa! Então, aqui na questão 9, temos que trabalhar a negação, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui a conjunção, que é o E. Para você negar, então, pega aí, ó. Nós temos aqui, vamos recordar, a conjunção, certo? Para você negar, é o seguinte. Se você tiver aqui, ó, P e Q. Eu coloquei o tiozinho no início para poder mostrar que se trata de negação, como você já sabe. Nós temos que trocar o E pelo OU e negar as duas partes. Primeira lei de Morgan. Então, você vai ter aqui, ó, não P ou não Q. É isso. Essa é a regra de negação do E. Então, qual a dica? Vai para as alternativas e analisa todas aquelas que, de fato, trocou o E pelo OU. E aí, aquelas que não fizeram isso, você já desconsidera. Por exemplo, a letra A trocou o E pelo OU, a letra B manteve o E, ou seja, falso. A letra C manteve o E, falso. A letra D manteve o E, falso. A letra E trocou pelo OU. Percebeu? Com essa pequena análise, 3 alternativas já foram eliminadas. Bom, seguindo a regra, então, nós temos que, ó, negar a primeira parte. A primeira parte está aqui, ó. O acidente foi investigado. Então, vai ficar: o acidente não foi investigado. Na letra A que sobrou, ó, a banca negou corretamente a primeira parte. Na letra E, a banca negou corretamente a primeira parte, tá certo? Aí nós temos que, pela regra, negar a segunda parte. Ó, o autor foi encontrado. Para negar, vai ficar: o autor não foi encontrado. No caso da letra A, veja, a banca, ela não nega, ou seja, ficou falso. Já na letra E, ó, o autor não foi encontrado, negou corretamente. A resposta correta, letra E. Então, ali a frase é: o acidente foi investigado e o autor foi encontrado. A sua negação ficou: o acidente não foi investigado ou o autor não foi encontrado. Lembrando que a conjunção não possui equivalência, tá certo? Maravilha. Fizemos aí a questão de número 9. Vamos para a questão de número 10.
De acordo com a lógica, a negação, da frase, se Paula estudou, então foi aprovada no concurso. É a negação, ali nós temos o condicional. Vamos recordar como que você nega o condicional. Você tem o seguinte aqui, se P, então Q, no caso ali eu já coloquei o tiozinho no início para mostrar que é negação. Você vai manter a primeira parte, no lugar do se, e então você coloca o e você nega a segunda parte. Essa é a regra de negação que nós temos do condicional. Sendo assim, vamos analisar as alternativas. Vamos olhar todos os casos e vamos ver qual é o caso que, de fato, a banca já trocou o se, então, pelo e. Vamos lá. Quando eu olho a letra A, o que aconteceu? A banca, ela manteve o se e então. Então, isso aqui está falso. A letra B, a banca trocou pelo e, ok. A letra C, a banca trocou pelo se e somente se, falso. E a letra D, a banca trocou pelo ou, falso. Ou seja, só com essa análise, matamos a questão. A resposta é a letra B. Tá vendo? Então, pensando na prova, você ganha muito tempo começando por esse caminho. Mas vamos lá. Por exemplo, temos que manter a primeira parte. Tá vendo aqui, Nós temos que manter a primeira parte. No caso, lá na frase, Paula estudou. Tá vendo? Então, aqui, Paula estudou. A banca manteve, de fato, corretamente. E nós temos que negar a segunda parte, né? A segunda parte está aqui, foi aprovada no concurso. Negando, eu vou colocar aqui, não foi aprovada no concurso. Tá certo? Então, a banca negou corretamente. De fato, a letra B é a sua negação, né? Que está ali. Se Paula estudou, então foi aprovada no concurso. Quando nega, você vai ficar Paula estudou e não foi aprovada no concurso. Tá certo? Maravilha? Show de bola. Fizemos a questão de número 10. Vamos aí para a questão de número 11. Veja, a negação, aqui a gente já recordou, né? Porque é o e, O motorista foi imprudente e não respeitou as leis de trânsito. Então, no caso aqui do e, da conjunção, troca pelo ou e nega as duas partes. É isso, como a gente já recordou. Então, vamos para as alternativas e ver qual é o caso que a banca trocou pelo ou. A letra A, a banca manteve o e, falso. A letra B, a banca trocou pelo ou, ok. Na letra C, a banca trocou pelo ou. E na letra D, a banca trocou pelo ou. Então, dessa vez, eliminamos apenas uma alternativa. Bom, aí a primeira parte, o motorista foi imprudente. Nós temos que negar. Tem que ficar, o motorista não foi imprudente. Vamos lá. Letra B, o motorista foi imprudente, ou seja, já está falso porque a banca não negou, tá vendo? Na letra C, o motorista não foi imprudente, a banca negou corretamente. E na letra D, a banca negou corretamente, né? O motorista não foi imprudente. E aí nós temos que negar a segunda parte, não respeitou as leis de trânsito. Como nós já temos o não, para poder negar, você retira o não. Então, tem que ficar assim, ou respeitou as leis de trânsito. Quando eu olho a letra C, a banca não negou, tá vendo? Então, aqui ficou falso. E aqui, a banca negou corretamente. Respeitou as leis de trânsito, letra D. Então, ali, né? O motorista foi imprudente e não respeitou as leis de trânsito.
Quando a gente nega, então a frase negada ficou: o motorista não foi imprudente ou respeitou as leis de trânsito, tá certo? Perfeito. Vamos avançando, questão de número 12. Veja, a negação. Outra questão de negação, só que agora o ou, ó. Ana é motorista ou Carlos é juiz. Vamos recordar aqui, nós temos a disjunção inclusiva. Para poder negar, nós vamos aplicar a segunda lei de Morgan. Então, você tem aqui, ó, por exemplo, P ou Q. Vou colocar o tiozinho, certo? Para poder negar o ou, você troca pelo E e nega as duas partes. Então, você tem aqui, ó, não P e não Q. Tá certo? Perfeito. Chegamos nesse momento. Então, vamos para as alternativas e vamos fazer o que a gente já tem feito. Vamos pegar ali os casos em que a banca, de fato, trocou o ou pelo E. Esse é o primeiro passo. Bom, o que a gente está observando aqui, ó? Vamos lá. Na letra A, a banca, ela manteve o ou seja, já está falso. Porque a regra é clara, temos que trocar pelo E. Na letra B, a banca manteve o ou, então já está falso. Na letra C, a banca manteve o ou, já está falso. Na letra D, a banca trocou pelo E. Já é a letra D, é o que sobrou, tá vendo? Bom, mas vamos lá. A primeira parte, Ana é motorista. Nós temos que negar, tem que ficar Ana não é motorista. Veja, a letra D aqui, ó, está negado corretamente. Desculpa, certo? Vamos olhar aqui agora a segunda parte. A segunda parte é o seguinte, ó. Carlos é juiz, certo? Então, nós temos que negar. Então, vai ficar Carlos não é juiz. Quando a gente olha a frase negada, de fato, a banca negou corretamente. Então, a frase é a seguinte. Ana é motorista ou Carlos é juiz. Quando ela foi negada, Ana não é motorista e Carlos não é juiz, tá certo? Perfeito. Vamos lá. Questão de número 13. Nós temos ali o seguinte, uma frase que representa a equivalência. Então, agora a gente tem que recordar. Temos aqui uma condicional, se e então. Aquela hora a gente recordou, né, as duas equivalências do ou. Agora tem as duas equivalências do se então. A frase está ali. Se Paulo estudou, então teve um bom desempenho no concurso. O que acontece? Você vai colocar aí condicional. Olha só. Vamos recordar as duas regras aqui no caso, certo? Do condicional. Então, você vai ter o seguinte. A primeira regra, você tem algo assim, ó. Se P, então Q, o que você vai fazer? Você vai manter o se, então, mantém o se, então, troca a ordem das partes e nega tudo. Então, aqui vai ficar assim, ó, a negação do Q, a negação do P, tá certo? Então, você vai manter o se, então, troca a ordem das partes e nega tudo, belezinha? E a segunda regra de equivalência do se e então é o seguinte, você vai negar a primeira parte, vai trocar o se então pelo ou e vai manter a segunda parte. É isso aqui que você vai fazer, ó. Tá certo? Perfeito. Ah, professor, qual que eu vou utilizar? Aí você tem que usar um pouco a artimanha, né? Se você vê que pelas alternativas tá tudo misturado, testa a primeira regra. Se não for, é a segunda, tá? Mas vamos lá, vamos testar a primeira, onde nós temos que manter o se então. Vamos olhar tudo certinho,
quais alternativas que manteve o sim, então? Então, nós temos o seguinte, a letra C, tá vendo aqui, ó, manteve o sim, então, só esse, né? Então, a gente vai aplicar a primeira regra. Se não for, a gente vai para a segunda. Como só tem a letra C, fica mais rápido, né? Por exemplo, temos que trocar a ordem. A segunda parte é isso aqui, ó. Teve um bom desempenho no concurso. Essa parte, ela tem que vir para o início. Se não fizer a mudança, tá errado. Por exemplo, a letra C, ó, não foi feito a troca da ordem. Sendo assim, ela já está falsa. E é o único caso da primeira regra. Então, não é, foi a segunda regra. A segunda regra tem que trocar pelo ou, certo? Então, vamos lá. A letra A banca trocou pelo ou. A letra B trocou pelo ou. A letra D trocou pelo ou. A letra E trocou pelo e. A letra E já está falsa. Ficamos com 3 alternativas, né? E aí, o que é que nós temos que fazer? A regra pede para a gente negar a primeira parte. A primeira parte é essa aqui, ó. Paulo estudou. Nós temos que negá-la, né? Quando eu olho a letra A, Paulo estudou. A banca não nega. Falso. Vou para a letra D. Para a letra B. Letra B, ó. Paulo não estudou. A banca negou. E eu vou para a letra D. Paulo não estudou, a banca negou. Então, beleza, temos 2 alternativas ainda. E nós temos que manter a segunda parte. A segunda parte teve um bom desempenho no concurso. A letra B, o que a banca fez? Não teve, ela negou. Ou seja, isso aqui ficou errado, falso. Sobramos com a letra D, ó. Teve um bom desempenho no concurso, manteve corretamente, resposta final, letra D, tá certo? Então, cuidado na hora da prova para você não misturar as regras, para você não confundir negação com equivalência, cuidado com o que a banca está pedindo, tá certo? Já tive muitos relatos. Nossa, apliquei a regra de negação e eu confundi na hora, era equivalência, ou vice-versa, ou esqueci as regras, enfim, tá certo? Maravilha. Fizemos, então, a questão de número 13. Vamos avançando. A questão de número 14. A questão de número 14, aqui já vai trabalhar a parte de lógica de argumentação, tá certo? Eu não vou ficar aqui nessa parte da matéria trabalhando toda a parte teórica, porque não é tão simples assim. Se você tem dificuldade ou nunca viu a teoria dessa parte da matéria, você ainda tem um tempinho hábil para poder trabalhar, tá certo? Então, o problema fala assim, ó. Sabe-se que... Então, vai começar aqui, ó. Nós temos as premissas que nós vamos transformar para a linguagem simbólica. Primeira, se o prazo não foi cumprido, então o julgamento foi cancelado. Então, ela termina aqui, ó. Então, eu vou colocar assim, ó. O prazo não foi cumprido. Vou colocar assim, ó. Prazo foi cumprido. Ele está falando que o prazo não foi cumprido. Vou colocar o tiozinho. Então, o julgamento foi cancelado. O julgamento foi cancelado. Tá aí. Pegando a segunda premissa agora. Se o julgamento foi cancelado, então o acusado solicitou audiência com o juiz. Termina aqui, ó. Então, as sentenças que se repetem, você precisa lembrar que você tem que pôr a mesma simbologia. Então, aqui, ó, se o julgamento foi cancelado, que repetiu na premissa de cima, então, certo? O acusado, vou colocar assim, ó, o acusado solicitou audiência com o juiz, tá certo? E aí nós temos a última premissa, ó, considerando que ela vem aqui, ó, o acusado não solicitou audiência com o juiz, pode-se afirmar que essa segunda parte só que a banca negou. O acusado não solicitou
audiência com o juiz. Sendo assim, então o primeiro passo aí, você que já estudou a matéria, que sabe, é você transformar todas as premissas para a linguagem simbólica, como a gente fez aqui. Segundo passo, dentro de cada premissa, você não discute, você sempre aceita como verdade, coloca verdadeira em todas elas. E essa parte da matéria você começa pela premissa que tem o e ou pela premissa simples. No caso aqui nós temos a premissa simples, tá vendo? Então nós vamos começar por aqui, ó, certo? Ó, não ASAJ verdadeiro. Aqui é a mesma coisa, só que um é negação do outro. O de baixo é verdadeiro, então aqui fica falso, por ser um negação do outro, tá certo? Aí aqui nós temos aqui uma condicional. Se a segunda parte é falsa, a primeira parte não pode ser verdadeira. Porque se a primeira parte for uma verdade, nós vamos cair em Vera Fischer, e não pode. A primeira parte só pode ser falsa, porque IF com F fica, de fato, verdadeiro, tá certo? Aqui repetiu, ó, JFC, nós concluímos que é falso. Então, você vem aqui e coloca falso. Mais uma vez aqui, ó, condicional, tá certo? Condicional, a primeira parte não pode ser verdadeira, porque se ela for verdadeira, nós vamos cair em Vera Fischer, vai ficar falso. Então, a primeira parte só pode ser falso, porque F com F vai dar verdadeiro, tá certo? Feito isso, e aí você tem agora o pulo do gato. Quem já viu a matéria e estudou sabe. Onde tem a negação, você corta e muda. Se é falso, fica verdadeiro, certo? Por exemplo, aqui, ó, corta a negação, é verdadeiro, fica falso, tá? Então, esse é um pulo do gato para que você não confunda na hora de encontrar a conclusão, que é uma das alternativas. E aí você só tem que lembrar o seguinte, que o verdadeiro significa sim e o falso significa não. E aí eu vou te mostrar isso, tá certo? Vamos lá. Vamos começar a nossa análise. Letra A. O julgamento foi cancelado. O que nós concluímos em relação ao julgamento, tá? Olha só, eu vou circular o que nós concluímos aqui, ó. A gente concluiu falso, ou seja, não, né? A frase é, o julgamento foi cancelado. Nós concluímos que o julgamento não foi cancelado. A banca fala que foi, a letra A está falso. Tá vendo? Percebeu? Veio F. Olha a letra B. A letra B, ó, a gente já tem um E aqui para a gente aplicar. Primeira parte, o prazo não foi cumprido, né? Olha só sobre o prazo. O prazo foi cumprido. Verdadeiro. A banca colocou aqui que não foi cumprido. Então, isso aqui é falso. Como aqui é o E, então você já sabe que a letra B ela é falsa. Porque, independentemente da outra parte, na tabela verdade do E, F com V é falso, F com F é falso. Mas vamos lá. Ó, o julgamento não foi cancelado. Isso é verdadeiro, que foi o que a gente concluiu ali, ó. Certo? Vamos para a letra C. A letra C nós temos o condicional. Se e então. Primeira parte, o julgamento não foi cancelado. Foi isso que a gente concluiu. Verdadeiro. A segunda parte, o prazo não foi cumprido. O que a gente concluiu do prazo? Que o prazo foi cumprido. Verdadeiro. E a banca falou que não foi cumprido. Falso. Na letra C, caímos em Vera Fischer. V com F sabemos que é falso, certo? Vamos para a letra D, que nós temos o E. Olha só, o prazo foi cumprido. Verdadeiro, nós concluímos isso. O acusado não solicitou audiência com o juiz. Olha só, o que nós concluímos sobre isso? Falso, ó. Nós concluímos que o acusado não solicitou. A banca colocou, o acusado não solicitou, ou seja, verdadeiro.
E na tabela verdade do E, V com V, nós sabemos que é verdadeiro. Então, a letra D é a nossa resposta. Se você olhou e não entendeu nada, porque você não viu a matéria, tudo, relaxa. Essa é a parte mais difícil da lógica. Aí é o que eu falei no início. Você precisa voltar, falar assim, nossa, eu vou pegar lá o tópico de lógica de argumentação, trabalhar os exercícios, entender os passos que nós estamos dando aqui. Porque aqui agora é uma revisão final, é pautora, não tem como a gente parar e explicar o passo a passo dessa matéria, tá certo? Vai requerer tempo e você vai buscando ajuda, tá certo? Temos mais uma questão aqui e uma questão da mesma matéria. Mas depois que você pega o padrão, fica fácil, te garanto. Fica estranho só no início. Vamos lá, olha só. Se Márcia é dentista, então Paulo não é advogado. Primeira premissa. Então, vamos transformar para a linguagem simbólica. Olha só. Márcia é dentista, então, aí aqui, ó, negação, Paulo não é advogado, não PA, certo? Depois, segunda premissa, se Paulo não é advogado, então Carlos é médico. Repetiu, ó, então não PA, então Carlos é médico. E aí a outra premissa, sabe-se que Carlos não é médico. Então aqui, ó, negação, Carlos não é médico. Nessas condições, é correto afirmar. Vamos lá. Depois que você transformou as premissas para a linguagem simbólica, premissa você não discute. Vem aqui e coloca verdadeiro, correto? E aí agora a gente vai achando os parzinhos, né? Você vai começar ou pela premissa que tem o E, ou pela premissa simples. Aqui nós temos a premissa simples, ó. Não CM é verdadeiro. Repetiu aqui, ó. Só que aqui a gente vai colocar falso. Por quê? Um é negação do outro. Se embaixo é verdadeiro, em cima então é falso. E poderia ter sido vice-versa, né? Tem situações que isso vai acontecer, mas é muito específico. Agora, nós temos aqui o condicional, tá vendo? A primeira parte, se for verdadeiro, nós vamos cair em Vera Fischer. Aí vai furar a premissa. Então, a primeira parte tem que ser falso. Porque aí nós temos, ó, falso com falso é verdadeiro, tá certo? Então, não PA é falso, repetiu aqui, ó. Então, aqui também é falso. Tá certo? Não PA é falso, lá é falso. E aí você tem aqui um condicional, tá? Então você vem aqui na primeira parte, né? Não pode ser uma verdade, porque senão você cai em Vera Fischer. V com F, né? Fica falso. Então aqui só pode ser falso. Então nós temos aqui, ó, falso com falso, verdadeiro. Tá certo? Perfeito. Sendo assim, vamos trabalhar agora a questão do pulo do gato. Olha só, negação, falso, vem e coloca verdadeiro, certo? Agora aqui, ó, negação, falso, vem e coloca verdadeiro. Negação, corta, verdadeiro, vem e coloca falso. Belezinha? Show de bola? Então, vamos ver qual vai ser a nossa conclusão. Letra A. Márcia é dentista. Márcia é dentista. O que nós concluímos da Márcia? Ó, nós concluímos que falso, que ela não é dentista. Então, a letra A está falsa. A letra B, nós temos o E aqui, ó. Paulo não é advogado. O que a gente concluiu? Que o contrário, ó, que ele é. Tá vendo o verdadeiro? Ele é. Aqui a banca falou que ele não é, então aqui é falso. Por ser o E aqui, ó, já tá falso. Mas vamos lá. Carlos não é médico. O que nós concluímos do Carlos? Nós concluímos que, de fato, ele não é médico, né? E foi o que a banca colocou. Aqui é verdadeiro.
mas na tabela do E, F com V é falso. Letra C, temos o E aqui, ó. Márcia é dentista. Nós concluímos que ela não é, então aqui é falso. Como é o E, eu já sei que é falso, mas vamos lá. Paulo não é advogado, né? Isso aqui é falso, porque nós concluímos que ele é, né? Então, beleza, falso. Na tabela do E, F com F é falso. Agora, olha a letra D. Paulo é advogado. E foi justamente o que a gente concluiu, ó, tá vendo? Verdadeiro aqui e verdadeiro aqui, ó. Ele é. E a banca colocou ele é, logo a letra D é a nossa alternativa correta. Tá certo? Show de bola? Tem que tomar cuidado, né, nessa parte da matéria que ela é de fato mais complicada. Mas eu garanto, pegou a manha, é tudo igual, é tudo mesmo padrão. Uma ou outra questão vai sair do padrão normal, que é aquela questão que a maioria vai errar, então não nos interessa, entendeu? Foca no que é padronizado da banca. Muito bem, fizemos então o nosso material na íntegra, revisamos muita coisa, passamos por equivalência, por negação, por tabela, lógica de argumentação, é muita coisa. Qualquer coisa, manda mensagem lá no nosso grupo, né? Se você quiser conhecer treinamentos, vai falando comigo. Eu já percebi aqui, deu para dar uma olhada por cima, tem gente que foi fazendo a matrícula em alguns cursos. Qualquer coisa depois, manda mensagem. Você que está focado aí, né, nesse concurso, continue focado e qualquer pergunta, qualquer coisa, me chama lá depois, tá certo? Então eu vou encerrar essa aula aqui. Muito obrigado pela sua presença. Segue a gente lá nas redes sociais que você ajuda a gente a alcançar mais pessoas. E até a próxima.